Olá, alunos do nono ano. Vamos prosseguir com a disciplina de Educação Física. Aqui é o professor Rafael e nesta aula nós vamos começar um novo conteúdo, que no caso é o conteúdo de esportes. É interessante destacar que nós não vamos estudar um esporte em específico, ou seja, não vamos estudar somente o basquete, somente o futebol. Não, nós vamos estudar os esportes na sua totalidade, ou seja, vamos estudar os aspectos históricos, os aspectos antropológicos, os aspectos técnicos, vamos estudar as classificações dos esportes, pois sim, os esportes possuem diversas classificações. Por exemplo, o que é um esporte individual? O que é um esporte coletivo? O que é um esporte com invasão, sem invasão? O que é um esporte com interação? O que é um esporte sem interação? Isso e outras coisas a mais. Ou seja, vamos aprofundar o conceito de esporte em vários e vários ângulos. Vamos estudar o esporte na sua totalidade. Essa aula é uma aula apenas introdutória, onde vamos falar sobre a importância cultural do esporte e o conceito sobre esporte. Muito bem, vamos começar. O esporte em toda parte. Bom, você acha que o esporte é só um esporte? Você acha que o esporte ele se resume em apenas uma atividade física? É muito comum alguém falar assim: eu não sei qual é a graça que tem você assistir os homens correndo atrás de uma bola. Na visão de certas pessoas, o futebol é somente isso. São pessoas de uma bola. No entanto, o esporte, ele não é somente uma atividade física. O esporte, ele representa algo a mais. Ele é bem mais do que uma atividade física. Aqui no slide nós temos uma imagem de futebol de várzea, de futebol que é praticado nas periferias das grandes cidades. O futebol, ele representa aqui no Brasil, e essa imagem ela fala muito acerca desse assunto, que o futebol no Brasil não é apenas um esporte. O futebol no Brasil é a nossa cultura. Não é à toa que nós somos conhecidos como a pátria de chuteiras. Por que é que quando o Brasil perdeu a Copa em 1950 para o Uruguai, por que é que muitos choraram? Ah, é somente jogo de futebol? Não. O futebol ele representa a nossa identidade. Quando você vai estudar a história do Brasil, em algum momento você vai se pegar também estudando a história do futebol. Então, a história do futebol vai estar ali ligada à história do povo brasileiro. E quando você estuda a história do futebol, você vai ter um olhar diferente sobre aspectos culturais, aspectos políticos, aspectos sociológicos do povo brasileiro, da sociedade brasileira, através do olhar do futebol. Ou seja, se você estudar somente a história do Brasil, talvez você não tenha esse olhar a mais. Porém, se você estudar a história do futebol, você vai perceber outros aspectos da realidade do povo brasileiro através do futebol. Ou seja, o futebol não é somente um esporte, ele é a cultura, ele é a identidade do povo brasileiro. Eu estou pegando isso como exemplo, mas se você perceber, nos Estados Unidos, lá tem uma gama de esportes que tem maior destaque, porém o basquete não é somente um esporte, né? O basquete talvez esteja ali no primeiro topo dos mais praticados pelo povo americano, pelo povo norte-americano, e o basquete não é somente um esporte, representa a cultura dos Estados Unidos, não é somente lançar a bola para a cesta, representa ali a identidade do povo norte-americano. O esporte, ele não é somente um esporte, ele vai produzir uma série de outras coisas a mais. Ele vai movimentar a indústria de lazer, ele vai movimentar a indústria de empregos através de venda de ingressos, através de venda de roupa, tem uma série de tecnologias, a própria mídia. No jornal, tem uma parte dedicada somente ao esporte e você vai ter jornal só na televisão como no rádio.
em algum momento eles vão falar dos esportes, ou vai ter um programa específico para os esportes. As revistas vai ter um momento lá, é uma página que vai tratar acerca do esporte, ou vai ter revistas especializadas para falar de esportes. Ou seja, ele está presente a todo momento, em toda parte, nas mídias. Quer no rádio, na televisão, na internet, nas redes sociais, o esporte vai estar lá de alguma forma. E como eu disse, o esporte ele vai movimentar o lazer, ele vai movimentar a indústria de empregos, a economia de diversas formas, bem como a nossa própria cultura, bem como a nossa identidade. Então o esporte ele está em todo lugar. Se você parar para pensar, analisar, o esporte ele vai estar em toda parte, com seus vários e vários significados, representando bem algo a mais do que um simples exercício físico. Ou seja, o esporte ele faz parte da cultura de uma sociedade. O esporte ele está presente na sociedade de várias e várias formas. Então, para começo de conversa, para de pensar que o esporte é somente uma atividade física. Ele é bem mais, nós vamos estudar isso com um pouco mais de calma, mas fica essa ideia. O esporte ele representa a cultura, uma identidade, ele está em toda parte, pois ele vai movimentar a economia, turismo, lazer, uma série de outras coisas. A própria indústria, o esporte vai movimentar, ok? Vamos prosseguir. Esportes. O que é o esporte? Existem vários e vários conceitos, mas eu vou colocar esse de Beth que eu considero assim bem palpável. Beth conceitua o esporte como uma ação social institucionalizada, composta por regras, obviamente o esporte tem regras, que se desenvolve com base lúdica. Lúdica aqui no sentido de alegria, né, de prazer, porque realmente o esporte ele vai ter essa grande característica que é a diversão. E em forma de competição, sim, o esporte ele é uma competição, há um confronto entre dois ou mais oponentes ou contra a natureza, cujo objetivo é por meio de comparação de desempenho, determinar o vencedor ou registrar recordes. Então, é um conceito de esporte onde vai falar que tem regras, que tem competição, que tem comparação de desempenho, você vai registrar um recorde. Esse é o conceito de esporte para vocês levarem para avaliação. Muito bem, próxima aula vamos estudar as características dos esportes coletivos, individuais, as características dos esportes com interação e sem interação. Até a próxima e bons estudos.